eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Vamos ler 3 textos, na verdade. Vamos ler Mateus, capítulo 1, versículo 1. Lucas, capítulo 3, versículos 23 e 38. E Mateus, capítulo 9, versículos 9. Desculpa, Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Lucas, capítulo 3, versículos 23 e 38. E Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13. Vamos ler? Primeiro, Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23 e o versículo 38. Versículo 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Versículo 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13. É um texto bem conhecido também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. E não nos deixe em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Deus, neste momento que a sua palavra vai ser ministrada, fala nossos corações, muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva, muda a maneira que nós enxergamos a nós mesmos e enxergamos ao outro. Que nós possamos sair daqui renovados e aprendendo mais de Ti. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aí trabalhando o tema da família, né? O tema da família. E eu fiquei meditando qual seria a melhor maneira de a gente abordar esse tema de família. Afinal de contas, o que é isto? Família. A gente sabe que a vida humana ela é complexa, é bem difícil. Ela não é um ideal perfeito e maravilhoso. O que nós temos, por muitas vezes, são alguns horizontes utópicos, são padrões, são fórmulas, são regras que nós tentamos alcançar. Mas nós sabemos que a vida humana ela é extremamente contingente. As coisas não são da maneira que a gente esperaria que fossem. Bom seria se a gente conseguisse ser ideal, mas o ideal é reino de Deus e reino de Deus ainda não temos. O que temos são as contingências da vida. E por a vida humana ser tão complexa, tão difícil, é lógico que o ideal de família também é complexo e difícil. Nós temos um ideal, temos um padrão, mas a vida humana é difícil. Ora, a família é composta por humanos, e se a família é composta por humanos e a vida humana é difícil, a família também é um tema difícil. É uma questão complicada. E o que eu acho interessante, quando eu olho a Bíblia Sagrada, a Bíblia não romantiza a família. A gente romantiza, a Bíblia não. A Bíblia analisa a família de maneira muito transparente. Ela mostra coisas muito importantes sobre essa questão da família. Que ao mesmo tempo que ela aponta, por vezes, o valor da família, ela aponta muitas vezes o desfeito das famílias bíblicas. O interessante é que a própria Bíblia não te dá assim uma normativa exata do como que vai ser. Ela te dá referências. Vamos ver alguns exemplos da Bíblia
de famílias, né? Vamos começar do início, né? Tudo começa com uma mulher que seduz o homem e um homem que é seduzido pela mulher. Adão e Eva, pecado original, pecado em família. Caim e Abel. A família, por vezes, gera invejas e ódios homicidas. Noé sobrevive ao dilúvio, mas não sobrevive ao pecado do seu filho. Abraão anda com Deus, mas não consegue andar com seu sobrinho Ló. O interesse econômico fala mais alto. Ló e suas filhas escapam de Sodoma e Gomorra, mas a mulher vira uma estátua de sal. Ló embriaga-se e comete incesto com as filhas. Abraão, Sara e Agar, um triângulo amoroso muito complicado. Abraão e seus filhos, Ismael e Isaac, que brigam até hoje. Raquel e Lia, né? Duas mulheres brigando pelo amor do mesmo homem. Jacó e Esaú. Moisés, Miriam e Arão, uma luta de invejas e brigas. Hofni e Finéias, filhos de Eli, e foi-se a glória de Deus. Samuel, o homem que denunciou os filhos de Eli, mas não consegue educar os próprios filhos. Davi, o rei Davi, né? Que para os irmãos dele não passava de um presunçoso e orgulhoso. Davi e Saul, a pior história entre um genro e um sogro na Bíblia. Davi e Mical, um casamento político que vira uma política de casamento. Davi, Urias, Batseba, traição, luxúria e assassinato. Oséias, o profeta padeiro que casa com uma prostituta. A Bíblia ela é sincera nos modelos que ela nos dá. Agora, o que é interessante? Quando a gente olha a genealogia de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas, essas personagens tão cheias de conflitos, tão cheias de problemas, aparecem na genealogia de Jesus. O que me mostra algumas coisas. Primeiro, o problema começa na família. Segundo, o problema também tem solução na família. Jesus vem de uma família, tem uma linhagem nessa família. E brincadeiras à parte, né? Já escutamos aquela que quando olhamos os personagens bíblicos, faz a gente conviver bem com a nossa família do Natal, né? A gente aceita mais nossos familiares, aqueles cunhados, primos e parentes todos no Natal, quando a gente olha, por exemplo, que Caim e Abel eram os mais próximos que tinham de Deus e não teve um fim muito bom. Mas voltando ao nosso assunto principal, como então que eu vou encontrar a solução disso? É simples. Jesus é a solução que vai emergir de toda essa confusão bíblica. Você olha a genealogia de Jesus, as desoluções, as brigas, as invejas, estão todos ali presentes na genealogia dele. A família dele mostra isso, todos os antepassados, mas Jesus emerge disso como solução não só para a família dele, mas para todas as famílias da terra. E aí, quando eu olho isso, eu começo a questionar como que eu vou encontrar soluções. Não tem fórmula mágica, gente. Não tem. Desculpa, mas não tem livro best-seller que te ajude a lidar com a família. Tem, você pode comprar, você pode gostar de ler livro autoajuda. Está na moda agora, né? Mas não tem. Pode ser o melhor outro, mas ele não vai te dar a solução. A solução a gente vai encontrar na pureza e simplicidade do Evangelho. Na pureza e na simplicidade da mensagem de Jesus. É aí que a gente vai encontrar a solução. A família, ela é a expressão privilegiada de relação humana. E por ser expressão privilegiada de relação humana,
É o lugar de privilégio de cuidado. De cuidado. E se eu disse que no Evangelho eu encontro lições, o Evangelho é tudo aquilo que Cristo ensinou. Cristo nunca falou especificamente, assim, pontualmente, sobre família. Mas a gente consegue perceber nos princípios que ele mostra ao fundar uma comunidade, que a ideia de comunitária de Jesus é uma ideia de família. E ao meditar sobre a oração do Pai Nosso, eu consigo perceber nela alguns princípios que são aplicados à família e, a meu ver, se de fato forem observados, eles vão nos ajudar a entender e a conviver e a viver melhor. Então, eu elenquei aqui alguns pontos, não foram só 3, então eu saí do padrão batista, fiz mais de 3 pontos de pregação. Mas eu consigo tirar aqui alguns ensinamentos do sermão. Primeiro ensinamento: Pai nosso que estás no céu. Família, para ser família de acordo com a vontade de Deus, ela reconhece Deus como Pai. Quem é o Pai? Quem que cuida? Deus. Família reconhece que só vai ter uma estabilidade, um controle, um contato, se eu reconheço Deus como Pai. Reconhecer Deus como Pai é entender que dele dependemos. É entender que por mais que as coisas não estejam bem de acordo com o que nós gostaríamos que fosse, mas dele dependemos. É entender que mesmo que a gente tenha essa utopia, e a utopia às vezes não se realiza, dele dependemos. Família, de acordo com o ensinamento de Jesus, uma comunidade, de acordo com o ensinamento do Cristo, é o lugar onde o Pai tem a prioridade. Quando eu falo de Pai, eu falo do próprio Deus. Eu tenho que reconhecer a minha necessidade de Deus, não só eu, mas enquanto família, enquanto grupo, enquanto relação. A nossa relação depende de Deus. Num mundo onde que Deus tem ficado sempre em segundo plano, né? Uma secularização constante, Deus tem, aparentemente, na verdade, tem sido assim. Porque mais do que nunca, as pessoas clamam pelo retorno de Deus. Clamam pelo retorno do sagrado. Clamam pelo retorno desse relacionamento com algo que é maior que elas mesmas. Segundo ponto que eu posso perceber sobre família: venha o teu reino. Família anseia pela justiça. O clamor pelo reino de Deus, gente, é o clamor de uma esperança. Família clama pela manifestação do reino de Deus. Abrindo um parênteses, né? A gente vive um momento político muito conturbado, assim, muito conturbado. Famílias desfeitas por opiniões políticas, né? O que é, de certa maneira, ridículo, mas tudo bem. E nesse clamor político, as pessoas colocam esperança de justiça em candidatos nenhum. Porque a nossa esperança está no reino de Deus. Porque o reino de Deus transcende qualquer justiça humana. Está além disso. E como família nós clamamos, dizemos: Jesus, volta. Deus, manifesta o teu reino, porque clamamos e precisamos de justiça. Os nossos olhos não podem se conformar com a injustiça. Os nossos olhos não podem aceitar o mal como bem. Os nossos olhos não podem aceitar as questões de ofensas, questões de fazer com que aqueles que sofrem sofram mais, tirar daqueles que não têm.
Não podemos aceitar. E nosso coração, como família, clama, deve, precisa gritar por justiça. E a justiça, para nós cristãos, é a manifestação do reino de Deus. Nós esperamos, e com paciência e com fé esperamos. Nós precisamos disso. Família é lugar de ansiar pela justiça. Nossa esperança está no reino de Deus. E agora, o ansiar pela justiça não é um ansiar passivo no sentido de ficar em casa trancado ou de fazer longos retiros, como faziam na Idade Média, sair do mundo e ir ao longe, não. O nosso ansiar por justiça é um ansiar de denúncia também. Porque nós somos espelho nesse sentido. Mostramos que, por melhor que seja, a nossa justiça tem que ser superior. Esperamos mais. Ansiamos mais. Não nos conformamos com este mundo. Nunca. Vamos lá? Primeiro ponto que eu falei, a família reconhece Deus como Pai. Segundo ponto, família anseia por justiça. Terceiro ponto, família é onde se reparte o pão. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Família é lugar de compartilhar. No ambiente familiar, nós compartilhamos. Independente da estrutura, do modelo, é lugar de compartilhar. É lugar de saciar as necessidades. É lugar onde o pão é dividido por todos. Não privilégio de um, mas privilégio de todo aquele grupo. Família é lugar onde isso acontece. Onde dividimos o pão. Onde comungamos. Comunhão. Onde estamos juntos. Onde dividimos a mesa. Dividir o pão é dividir a mesa, e a mesa é lugar de comunhão. Família é isso. Outro ponto que eu acho extremamente importante. Família é lugar de compartilhar graça. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como modelo, como estrutura, graça é favor imerecido, não é? Graça é eu receber aquilo que eu, de fato, não mereci. Família é lugar de manifestação de graça. Família é lugar de perdão. Família é lugar de aceitação. Perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu sempre achei essa frase do sermão muito forte. Muito forte. Como que eu tenho perdoado os outros, não é? Como que tem sido a minha relação com os outros? Quanta mágoa eu tenho guardado no meu coração? Quanto rancor, quanto ódio, quanta violência, quanta coisa tem me amargurado por dentro. E Jesus fala, ensina-nos a orar, perdoa como nós perdoamos. Relacional. Família é lugar de perdão. É lugar de aceitação. É lugar de misericórdia e não lugar de julgamento. É lugar que você se sente acolhido e não desprezado. É lugar que você percebe Deus. Um lugar onde as pessoas não te apontam o dedo pelos seus pecados, mas você está perdoado. Porque eu fui perdoado, eu também te perdoo. Isso é família. O outro ponto, que eu também considero importante, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como eu disse desde o início, a gente tem uma utopia, né? A gente tem um ideal, mas família também reconhece a sua própria limitação. Quando fala, não nos deixe cair em tentação, diz, olha, eu sei que a gente pode errar. Eu sei que a gente pode pisar na bola.
mas livra a gente disso. É uma oração que ela começa em Deus e termina em Deus. Porque eu reconhecer Deus como Pai, eu reconheço que somente Ele pode me ajudar a não cair em tentação. Porque eu sei que sem Ele eu nada posso fazer. Toda aquela história complicada de família, relações, eu consigo perceber em Cristo e em Deus, nosso sustento, a nossa ajuda, a nossa força, sem romantizar, sem romantizar, sem criar um ideal que é inalcançável para a gente, mas reconhecendo a nossa constante necessidade de Deus. Família reconhece a paternidade. Família anseia pela justiça. Família compartilha o pão. Família manifesta graça. E família entende a própria limitação humana que faz parte dela. Isso são os princípios do Evangelho. Puro, simples e de fácil memorização. E eu tenho a convicção e a fé que, se a gente entender isso, a gente consegue melhorar, ir além. E não ficar tão frustrado quando as coisas não acontecem do jeito que a gente imaginou. Eu não sei, não tenho muita noção. Você entende família, né? Ou como está a sua família. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Coloque Deus, abra espaço a Deus na sua família. Se ela está desestruturada, Deus vai te dar a iluminação necessária para tomar a decisão correta. Se ela está estruturada, Deus vai te ajudar a mantê-la assim e não deixar ela cair em tentação. Se na sua família está com dificuldade em ansiar pela justiça, está tão desencantado com o mundo, deixa Deus agir em seu coração. Se a sua família está passando necessidade, aprende a compartilhar o pão. Se alguém magoou você dentro da sua estrutura familiar, se alguém te ofendeu, se tem alguma coisa, perdoa. Não carrega essa mágoa com você. Perdoa. Perdão é dom de Deus. Quero convidar os irmãos e as irmãs a ficarem em pé, por gentileza. Nós vamos orar, clamando a Deus pelas famílias, não só da nossa igreja, pelas famílias que reconheçam a necessidade de Deus, que reconheçam a necessidade do Cristo, que reconheçam que somente Deus pode nos ajudar a ter uma perspectiva melhor. E lembrando, a gente não vai ser perfeito, mas com Deus a gente pode ser melhor. Vamos orar? Pai, reconhecemos que o Senhor é nosso Pai. Reconhecemos nossas necessidades de Ti. Reconhecemos nossa carência do Senhor. Reconhecemos, Pai, que precisamos do Teu cuidado. Reconhecemos que precisamos do Teu carinho. Reconhecemos que precisamos que o Senhor nos conduza. Reconhecemos. Ansiamos pela justiça do Seu reino. As coisas não são do jeito que a gente espera, Pai, não estão do jeito que a gente imagina. Por isso clamamos pelo Teu reino, Pai. Clamamos por justiça. Pedimos que o Seu reino seja manifesto. Venha o Teu reino, Pai. Clamamos, venha a nós o Teu reino. Manifesta o Teu reino a nós, Pai. E enquanto isso não ocorre, que possamos ser espelhos do reino.
que a família manifeste os frutos deste reino. Ensina-nos a dividir o pão com quem precisa. Ensina-nos a compartilhar o que temos. Se estamos carentes, Pai, dá-nos o teu pão, e se temos em sobra, que possamos compartilhar com quem não tem, como família. Pai, perdoa-nos, porque às vezes não sabemos perdoar os outros. Perdoa-nos e nos ensina a perdoar. O Teu Espírito faz a obra em nossos corações para que a gente possa fazer isso. É difícil, Pai, perdoar é difícil. Às vezes as mágoas estão tão profundas, mas pedimos que o Senhor tire isso e nos dê a força e a capacidade necessária para perdoar, para poder convivermos em paz, de acordo com o Teu projeto de comunidade. Pai, reconhecemos a nossa limitação. Reconhecemos a nossa carência de Ti. Não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do dia mau. E ao reconhecer isso, Pai, colocamos as famílias, não só da igreja, mas as famílias deste mundo em Tuas mãos. Intercedemos, Pai, por cada uma, com fé, pedindo que a Sua justiça seja manifesta a elas, Pai. Traz luz para este mundo, traga luz. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.